No último dia 30 de maio, milhares de pessoas foram às ruas contra os cortes na educação e a reforma da Previdência. Foi a segunda manifestação em 2 semanas. No dia 15 de maio, mais de 1 milhão de pessoas também denunciaram as medidas do governo Bolsonaro. As manifestações foram protagonizadas por estudantes e professores, seguidas por milhões de pessoas em todos os estados do Brasil. Mas essa não foi a primeira vez que o movimento estudantil mudou os rumos da política no Brasil. Muitas vezes assumindo a vanguarda das mobilizações e arrastando outros setores da sociedade à resistência. Em plena ditadura militar, por exemplo, os estudantes saíram às ruas do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1968 para protestarem contra as prisões e violações do regime militar. O dia ficou conhecido como Sexta-feira Sangrenta, porque 28 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Após a violenta repressão, uma semana depois, o movimento estudantil convocou a Passeata dos 100 mil, que contou com a participação de artistas, intelectuais, trabalhadores, sendo uma das mais importantes manifestações contra a ditadura militar no Brasil. A classe trabalhadora se colocou em ação logo na sequência, com as greves de Contagem e Osasco, depois que os estudantes deram um exemplo de que era possível enfrentar os generais. 10 anos depois, novamente as manifestações estudantis foram determinantes para ditar os rumos do país, ao aderirem à campanha pela anistia. Iniciado pela juventude, o movimento foi endossado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. A reivindicação ganhou a adesão dos sindicatos, que reuniram milhares de trabalhadores e protagonizaram as grandes greves do final dos anos 70 e começo dos anos 80, que emparedaram a ditadura e a transição conservadora. Em 1992, foi a vez dos caras pintadas mudarem a história. O movimento estudantil ficou assim conhecido por ir às ruas com o rosto pintado durante as manifestações pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, culminando na sua renúncia. E a história parece se repetir. Novamente, estudantes, professores e trabalhadores estão juntos. Desta vez, contra o desmonte que o governo Bolsonaro tem realizado na educação e em defesa da Previdência. Depois do movimento estudantil, agora é a vez dos sindicatos puxarem os atos. No dia 14 de junho, as centrais sindicais realizam uma greve geral contra a reforma da Previdência proposta pelo governo federal, que fará com que as pessoas trabalhem em média 10 anos a mais e agravará a crise e a desigualdade no país. Personalidades, movimentos populares, partidos políticos, parlamentares e sindicatos já endossam a iniciativa. Novamente, estudantes e trabalhadores se unem para mudar os rumos da história do Brasil.